Presidente Regufe, antes de entrar aqui nos meus questionamentos ao ministro, eu queria fazer uma sugestão de encaminhamento ao senhor. Essa é uma bandeira que o senhor tem colocado, esse projeto que foi amplamente debatido há muitos anos, que o senhor conseguiu aprovar no Senado, na Câmara, projeto de sua autoria, e que está havendo aí esse entrave todo, e a gente sabe que um desses entraves é justamente o PL. Por quê? O ministro da Saúde andou dando umas declarações contrárias a esse projeto, e eu acho que nós tivemos muitas mudanças de ministro nesse período, especialmente agora, durante a pandemia aqui no Brasil, e eu acho que facilitaria muito. Eu queria, a título de sugestão, encaminhar para o senhor. Nós estamos justamente na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização, Controle e Defesa do Consumidor. Por que não, como gentilmente o nosso ministro Rogério Marinho, que aceitou o convite prontamente, sem titubear, para vir aqui esclarecer essas questões, por que a gente não chama, nesse meio tempo, podemos até, se o senhor concordar, encaminhar hoje, para a próxima sessão a gente já deliberar, trazer aqui o ministro da Saúde. Trazer o ministro da Saúde para que ele possa expor a situação e, quem sabe, mais parlamentares aqui, tendo em vista esse contato, se mobilizarem para deliberar, ou sim ou não, com relação a isso, que não pode ficar empurrando com a barriga. Então, eu faço esse encaminhamento ao senhor. Se quiser, eu posso providenciar um ofício para que a gente possa votar. Senador, antes de entrar aqui na questão. Senador Eduardo Girão, esse não é o tema aqui dessa audiência aqui com o ministro, mas apenas lhe dizer o seguinte: a responsabilidade agora não é do ministro da Saúde, não. A responsabilidade é do Congresso Nacional. Tem um veto, ele precisa ser deliberado pelo Congresso Nacional. Se derruba o veto, se mantém o veto. Está na Constituição Federal. Não é mais ministro da Saúde, não. O ministro da Saúde deveria... E eu fiz questão de inclusive, ir lá, quando estava para ser definido se ia vetar ou se não ia vetar. Agora não. Agora o Congresso Nacional tem que votar isso. Não pode engavetar um veto. Não tenha dúvida. Não pode botar na gaveta um veto, tem que votar. Claro. E dizer de que lado o Congresso Nacional está. O Congresso Nacional aprovou o projeto aqui por unanimidade. É um projeto que tem a defesa de diversos oncologistas no Brasil inteiro. É um projeto que tem a defesa do Instituto Vencer o Câncer, da Oncoguia. É um projeto que beneficia milhares de pacientes com câncer em todo o país, que muda a vida real dessas pessoas, que sofrem com uma doença trágica. E aí, simplesmente, não, se engaveta lá esperando, e aí o paciente colocando fazendo ações na justiça. Mas vamos claro, eu inclusive, votei com o senhor, né, defendi isso, mas o que eu acredito é que possa estar havendo, de alguma forma, e a gente sabe que isso acontece na prática, né, o relacionamento do executivo esse lobby pode estar travando. Esse lobby... que pode e muitos colegas estão, talvez, esse lobby sem convicção. Que pode envolver o ministro da Saúde, que pode envolver interesses comerciais das operadoras de planos de saúde. Esse lobby existe, mas cabe ao Congresso Nacional, de acordo com a Constituição Federal, no seu artigo 66, votar. De forma nominal, deixando dizer de que claro. lado está. Perfeito. Se é do lado do paciente com câncer ou se é do lado das operadoras de planos de saúde. Perfeito. Com a palavra, Vossa Excelência, para os questionamentos ao ministro. Vamos voltar aqui ao tema da audiência. Ministro, mais uma vez, seja bem-vindo aqui a essa casa. É a sua primeira vez aqui nessa comissão, depois que assumiu? Perfeito. Eu primeiro queria dar o meu testemunho. Às vezes que eu precisei ir, né, tentei marcar audiência lá no seu ministério, o ministério que o senhor está à frente, sempre fui muito bem recebido, não apenas a mim, mas a bancada do Estado do Ceará. A gente sabe do seu desafio à frente do ministério. Tem sido aí um tocador de obras no país inteiro, isso aí a gente não tem como negar. Inclusive, estive
lá no Ceará com o senhor do Metrofor, no momento que a gente estava, que o senhor estava demonstrando para os parlamentares, para a imprensa, para a sociedade, as etapas de novos investimentos. O governo já investiu muito e que a coisa está fluindo, está caminhando. São milhares de obras paradas no Brasil, antes mesmo de o senhor ter chegado nesse ministério, e que a gente vê uma boa vontade, sem dúvida, de concluir. Existe um norte nesse sentido e a gente sabe da sua capacidade, enquanto parlamentar, o seu trabalho também desenvolvido em assuntos espinhosos, que o senhor teve a coragem, a ousadia de enfrentar e colaborou muito com o Brasil. Mas aqui a gente está para fazer o nosso trabalho. O nosso trabalho numa comissão que diz muito, uma comissão que temos o nosso presidente, senador Regufe, que é uma referência com relação à transparência, desde o início do seu mandato, não apenas no Senado, mas em outras casas que ele pôde atuar. Nós temos que ter transparência, que avançar mais em transparência nesse país. E esses segredismos, senador Stevenson, eles estão turvando muito esse cenário que a gente está vivenciando no país. E essas emendas do relator são algo estarrecedoras, que até bem pouco tempo não existia isso. Isso era para algum ajuste no orçamento, um cálculo que precisava de uma complementação, tendo em vista as metas, tendo em vista inflação, uma série de situações, para se fazer ajuste. Mas o que a gente está vendo, infelizmente, é algo estarrecedor. Você pegar, ministro, e aí eu sei que o senhor está, pelo que o senhor está colocando aqui, a gente vê que o senhor está dentro da lei, se colocando de uma forma muito republicana no que o senhor está, no seu desempenho. Mas tem coisas que a gente precisa avançar. E o senhor, como ministro, pode dar uma colaboração para isso, se quiser. E a gente espera, por exemplo, como pode, segundo matérias que andaram circulando aí no país, de veículos de comunicação renomados, você ter mais de 100 milhões de reais de emendas do relator enviadas para a mãe, enviadas para uma prefeitura, presidente Regufe, que é administrado pela mãe do relator. Isso é, no mínimo, algo surreal. Não tem nenhum critério de cruzamento de dados, de chegar e dizer, espera aí, relator, pela lei está aqui, mas isso aqui está equivocado. Não existe no ministério que o senhor está à frente nenhum tipo de controle nesse sistema. Essa é uma primeira pergunta que eu queria fazer, até agora, se existe uma trava do bom senso, vamos chamar assim, que se possa, de alguma forma, dizer, pô, isso aqui está errado, isso aqui não pode, será que ninguém viu isso? Essa era uma pergunta que eu queria fazer para o senhor. Outra, pelo que se comenta em matérias, como a gente diz lá no nosso Nordeste, a boca miúde, né? Como é que pode parlamentares enviarem? Eu sei que é legal, que é legal, mas até que ponto isso é bom senso, um parlamentar de um Estado enviar emenda para o parlamentar de outro Estado? Isso tem algum tipo de trava também no seu ministério? Tem algum tipo de um olhar para que se possa corrigir essas distorções, essas aberrações? Essa é a primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor. Tem duas aí. Perdão, são duas perguntas. Presidente, eu posso... Estou protegido aqui, para ficar mais à vontade. Senador Girão, eu adoro política, tá? Acredito que a política é a única ferramenta que transforma a vida das pessoas. Eu estou com 58 anos de idade. Fui vereador, fui secretário de município, fui secretário de Estado, fui secretário de governo, fui deputado federal,
sou ministro de Estado, com muita honra, muito orgulho. E o Estado brasileiro somos nós. Não existe, senador, uma lei mais importante em qualquer democracia do mundo do que o orçamento. Até 2015, o orçamento no Brasil, e eu vivi esse momento, era parlamentar na época, era um orçamento autorizativo. A partir de 2015, ele passa a ser impositivo e gradativamente novas travas são estabelecidas no orçamento para que o Legislativo cada vez mais se aproprie do seu destino. O que nós estamos assistindo hoje é uma discussão do leite derramado, senador. A hora de discutirmos de que forma deveria ser executado o orçamento é por ocasião da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da LOA. Isso aconteceu em 2019, senador. Nós passamos todo o ano de 2020. O senhor acha que foi confortável para o Executivo bruscamente mudar a forma da execução orçamentária e boa parte dos recursos que estavam alocados na proposta originária, como o RP2, terem sido modificados pelo Legislativo e entraram no RP9, que era um elemento novo, em 13 ministérios. Do Ministério da Defesa ao Ministério da Economia, os ministérios setoriais aos ministérios meios. A regulamentação aconteceu 1 ano e meio depois. Imagine quem está na ponta para fazer a execução. Imagine essa mudança de cultura. Imagine a máquina do tamanho que ela é para se adequar a essa situação. Nós estamos entrando no terceiro orçamento, senador. E nós estamos sendo inquiridos, nós, o Executivo, sobre uma situação que foi gestada e votada pelo Legislativo. Me desculpe, é importante que isso seja dito. Eu tive a curiosidade de compulsar notas taquigráficas da votação dos 2 últimos orçamentos. Raríssimos os senadores e deputados que se resignaram. Todos, quase sem exceção, votaram favorável. Por 2 anos consecutivos. Agora, senador, é possível se fazer correções? Puxa vida, está aí o processo legislativo. Agora, não pode se cobrar do Executivo o que ele não pode oferecer. Se pede ao Executivo, por exemplo, aponte o nome de fulano ou cicrano que indicou determinada ação orçamentária. Nós não temos isso. Não foi o que foi estabelecido por lei. Nós cumprimos a lei, é nossa obrigação cumprir a lei. Se fizermos diferente, nós estamos cometendo improbidade administrativa. O senhor nos faz uma pergunta se existe um controle em relação a um município específico. Eu não vou nem entrar no mérito de qual é o município. Mas o senhor imagine que o nosso ministério tem Codevasf, Sudene, Denox, CBTU, Sudan, além da administração direta. Então, se for 30 milhões para uma secretaria, 20 milhões para outra, 15 milhões para uma companhia de desenvolvimento do Vale do São Francisco, se está dentro dos manuais que foram definidos, se está dentro da condição de disparidade regional, né, se está dentro das portarias que foram publicizadas, é legal. Quanto à questão de se enviar recurso de um parlamentar para outro, eu, como parlamentar, eu passei 12 anos aqui como parlamentar, fiz isso 10 vezes. Sabe para onde é que eu mandava recurso, senador? Para o SARA, para a Rede SARA. Todos os anos eu mandava lá um pedacinho de dinheiro para a Rede SARA. Era em outro estado, era aqui em Brasília. Mas, com exceção da Rede SARA, sempre coloquei os recursos prioritariamente no meu estado. E nós somos um país, apesar da nossa posição territorial, né, de nos preocuparmos com o nosso estado, com a nossa federação, não há impedimento constitucional que Vossa Excelência, por exemplo, tem interesse de ajudar o Hospital de Câncer de Barretos. Ou tem interesse, pela sua sensibilidade de estar aqui no entorno de Brasília, entender que é necessário fazer uma obra de um mercado aqui numa periferia pobre de Brasília. É uma discricionalidade sua. Se espera que o senhor se dedique ao seu estado, mas não há um impedimento sequer legal, muito menos constitucional, que o senhor possa fazer isso. Ministro, eu agradeço as suas respostas, mas eu quero reafirmar
no meu ponto de vista, respeito quem pensa diferente. Eu deixei muito claro que o senhor está dentro da lei. Pelo menos até agora, o senhor tem se demonstrado isso, né, nas suas falas, nas citações que o senhor coloca. Agora, nem tudo que é legal é moral. Você pegar mais de 100 milhões de reais e se destinar para a prefeitura, tendo 5.500 e tantas prefeituras no Brasil, para a prefeitura que é administrada pela sua mãe, isso é de assustar qualquer cristão, qualquer cidadão de bem. Que critério é esse? Eu acredito que, por mais que o senhor esteja amparado na lei, e nós votamos sim esse orçamento, e estamos tentando corrigir agora, segunda-feira, numa sessão marcada às pressas, que não é dia de sessão aqui, foi marcado tudo em cima da hora, nós votamos contra, senador Stiveson também, senador Regufe também, esse famigerado, batizado aí de orçamento secreto, que abre brecha para esse tipo de coisa. E eu acredito que o senhor não por mais que esteja amparado na legislação, o senhor não acha isso correto. Que, de alguma forma, o seu ministério, com a equipe, poderia ter correções nesse sentido. Espera aí, relator, mas isso aqui está equivocado? Porque o senhor conhece os municípios do Brasil como os parlamentares, o ministério é para isso. Conhecer a realidade de cada cidade, de cada pedaço desse Brasil. Então, tinha que ter um plano macro nesse aspecto para ver também as aplicações, para não ter distorções. O problema, senador Regufe, presidente, são distorções. Eu estou colocando aqui a ponta do iceberg. Esse é um caso emblemático que a gente precisa de uma solução. Eu quero fazer umas perguntas técnicas aqui para o senhor, para entender que medidas de transparência... Senador Girão, claro, eu vou pedir apenas que Vossa Excelência seja bem objetivo. Bem objetivo. Eu dei mais tempo ao senador Stiveson, porque ele era o autor do requerimento. Tá bom. Só para concluir, mas na medida que possa... eu também depois farei um questionamento, e se tiver algum outro senador que queira também, eu tenho que também dar a palavra. Eu vou fazer só essas duas perguntas, que faltam. Que medidas de transparência o Ministério que o senhor está à frente está adotando a partir de agora, depois de tudo isso que a gente está vendo, dessas revelações da imprensa brasileira, dessa discussão que nós estamos tendo no Senado, no Supremo Tribunal Federal, independente dessa decisão, e na nova redação da Resolução 01 de 2006 da CMO sobre RP9, quanto à liberação dos pagamentos do resto a pagar de 2020 e empenhos dos recursos de 2021 oriundos das emendas RP9, que são as emendas de relator. Que medidas de transparência novas o Ministério, depois de tudo isso, está tomando ou vai ficar como está? O Congresso resolveu, está tudo ok, tem que mudar, enquanto isso vamos deixar, mesmo tendo essas distorções, vai continuar assim. Eu quero só entender, fazer uma pergunta para o senhor, se o senhor está atento a tentar encontrar uma solução. A última pergunta. Quanto à questão da equidade que a Constituição confere à distribuição dos recursos das emendas individuais, critério este que não foi possível identificar no caso das emendas de relator, já que alguns municípios receberam um valor per capita bastante superior aos outros. Que nós estamos falando aqui também, essas distorções. O que o Ministério fará de agora em diante para que não haja mais falta de critério objetivo? Tem alguma medida administrativa que o senhor possa tomar nesse sentido? Equidade, um critério de equidade, de transparência, que permita a distribuição de recursos de forma justa, visando a contemplar todos de forma igualitária? Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o ministro. Obrigado. Obrigado, senador Girão. Senador, uma coisa importante é que
Em nenhum momento nós deixamos de usar critérios em função da aplicação dos recursos. Cada uma das nossas secretarias finalísticas, nós temos 5 secretarias, publicou cadernos, e esses cadernos têm critérios objetivos de aplicação dos recursos dentro dos programas elencados nas dotações orçamentárias. Porque mesmo as dotações oriundas do RP9 são dotações ratificadas previamente pelo Executivo. Por exemplo, 7K66, que é uma rubrica orçamentária que serve para aquisição de equipamentos. Então, há uma definição prévia e qual é o critério de aplicação. Foi publicada uma portaria no Diário Oficial da União, definindo quais são os municípios que prioritariamente receberão aquele recurso oriundo dessa dotação orçamentária específica. Então, se, por exemplo, eu recebo um pedido do relator, colocando um município diferente, a gente denega, que está fora da portaria ou está fora do critério estabelecido. Então, os critérios sempre existiram, inclusive em 2019, 2020 e 2021. Não houve da nossa parte falta de critérios técnicos na aplicação. Faltou a discricionalidade do RP9, que passou pela indicação do relator do orçamento. Em relação à equidade, que é um princípio constitucional, é bom levar em consideração também que em qualquer democracia do mundo tem um princípio da maioria. Qual é o grande embate que existe nas democracias saudáveis no mundo inteiro? Aonde se aloca a maior quantidade de recursos. E por isso existem eleições. As eleições elegem determinados grupos que majoritariamente definem se vai mais recurso para a educação, para a saúde, para o Nordeste ou para o Sudeste, para fazer isenção tributária, para fazer mudança da estrutura de equipamentos, de tecnologia. Então, esse critério, na verdade, é um critério que tem tudo a ver com o processo chamado democracia. E é um embate que os senhores têm aqui diariamente dentro do Parlamento brasileiro. A construção de maiorias, em função de situações circunstanciais, ou episódicas, ou ainda de convicções ideológicas de grupos definidos dentro do Parlamento. Então, aí o senhor me faz uma pergunta fulcral. O Ministério vai adotar critérios de transparência? Eu não posso fazer nada que a lei não determine, senador. Eu não posso, por exemplo, ir ao encontro à sua vontade, que me parece que está manifesta, de que eu consiga, de alguma forma, dizer de quem foi a indicação do RP9, de qual parlamentar pertence, porque eu só recebo a informação do relator do orçamento. Enquanto isso não mudar, eu não tenho como dar essa informação que certamente Vossa Excelência, na sua pergunta, pretende alcançar. Suponho, espero que tenha sido isso que eu tenho interpretado de Vossa Excelência. Bom,